Às 10h39, os melhores do ano da Globo, meu. Orra. Grandes nomes. Brincadeira. Grandes nomes da teledramaturgia, do jornalismo e da música se reuniram ontem no troféu Domingão, melhores do ano 2018. Vini, quem levou aí os principais prêmios aí? Quem levou tanto no pessoal quanto no profissional. E lembrando que quando a gente fala de dramaturgia, a gente fala de dramaturgia da Globo, né? Pelo menos nessa premiação aí do Faustão, que contempla apenas os profissionais da casa, né, Edgar? Foi a 23ª edição aí do prêmio. Agora, mais importante até do que as próprias estatuetas, eu acho que foram os discursos que foram feitos aí ontem pelos vencedores e também por aqueles que estavam concorrendo, né? Um discurso muito político e principalmente em defesa das mulheres, né? Começou já logo de cara com o William Bonner, né? Que estava concorrendo ali a melhor jornalista, apesar que quem ganhou foi a Sandra Nemberg, mas o William falando até num tom de pacificação depois de um ano muito difícil que nós tivemos, que ele presenciou, né, muitas amizades sendo desfeitas e que isso era muito ruim para o país, que ele espera que agora as coisas acabem entrando no eixo, porque como ele disse, né, Edgar, é apenas uma eleição para eleger um presidente que vai ficar aí por 4 ou 8 anos, mas a nossa vida acaba seguindo. Apesar disso, teve muitos discursos aí até contra o Bolsonaro, em frases que foram marcantes aí durante a campanha contra a candidatura dele, né? Principalmente na questão ali das mulheres, algumas soltando aquele bordão: ninguém solta a mão de ninguém. Então teve isso, por exemplo, durante a entrega do prêmio de atriz revelação, que quem venceu foi a Bela Piero, de O Outro Lado do Paraíso. Ela estava concorrendo ali com a Cláudia de Moura e com a Kelsey Ekar, e as três fizeram personagens de mulheres que sofriam maus tratos, né? Sofriam abusos de homens. A personagem dela ficou muito marcada até em Outro Lado do Paraíso. Ela era abusada pelo padrasto, era delegado. abusada pelo padrasto, teve que recorrer àquele processo de transgressão. A gente falou muito disso aqui no Morning, causou até polêmica na época também. E aí, no momento que ela ganhou, ela foi pro palco acompanhada também com as outras duas e falou essa frase, né? Ninguém solta a mão de ninguém. E o Faustão também reforçou esse discurso, né? Falando que 60 mil mulheres sofrem violência por ano, de que a mulher também no mercado de trabalho ainda sofre para ter a equidade de salário aí com os homens. A Tata Werneck, que estava concorrendo também como atriz coadjuvante, que quem ganhou foi a Letícia Colin, mas a Tata Werneck falou que teve muita dificuldade também para entrar no humor e teve que se negar como mulher para entrar no humor, e ela acha que isso hoje já tem melhorado bastante. E no prêmio de melhor atriz de série, este discurso também foi bastante endossado pelas atrizes que estavam concorrendo ali. A Patrícia Pilar, que foi quem ganhou, Alice Wegman, né, as duas contracenaram juntas, inclusive em Onde Nascem os Fortes, e também pela Thaís Araújo, que estava concorrendo ali por Mr. Brown, né? E a Thaís Araújo falou que a gente está vivendo agora um momento de união, né, entre as mulheres. A Alice Wegman também soltou a frase, né? Ninguém solta a mão de ninguém. E a Patrícia Pilar fez um discurso para que as pessoas respeitem mais o próximo, amem mais o próximo, que acha que isso que é muito importante nos dias de hoje. Ela acha que o advento aí das redes sociais dá a impressão de que nós estamos cada vez mais separados, cada vez mais distantes. Então ela frisou bastante isso também. E o melhor ator de novela, que foi o Sérgio Guizé, que interpretou o Gael na novela O Outro Lado do Paraíso, que era um personagem que também batia em mulher, que maltratava a mulher. Ele também falou bastante sobre isso, falou que foi um personagem importante, que quando ele começou a fazer ali a concepção do personagem, ele parou para pensar nas mulheres que sofriam abuso como que ele praticava no começo como aquele que ele praticava no começo da novela, né? E que ele acha que a maior prova, a maior arma contra esse tipo de crime é a denúncia, né? E ele acha que a novela cumpriu esse papel, né? De incentivar as mulheres aí a denunciar, mulheres e homens, né? Denunciarem aí os abusos que foram feitos. O Sérgio Guizé, que ganhou como melhor ator. E teve também
um discurso político bem forte. O primeiro do Alexandre Nero, né, que ganhou aí como melhor ator de série, Edgar, e ele também fez essa novela, né, com a Patrícia Pilar, com a Alice Wegman, que foi onde nascem os Fortes, que foi gravada no sertão da Paraíba, né? Então eles encontraram ali uma realidade realmente muito difícil, uma realidade nua e crua, e conversaram com muitas pessoas que vivem, né, essa dificuldade, né? E foi nesse momento que ele mencionou o nome do ex-presidente Lula, Edgar, dizendo que o Lula, apesar dos pesares, ajudou muitas pessoas que vivem aí nessa região, e por isso que elas têm um apreço até hoje pelo ex-presidente. Vamos ouvir. Pedro, a gente ficou 6 meses naquela situação do Cariri, do sertão, e a gente visualizou ali uma situação bastante precária. Porém, a gente descobriu que foi, mesmo aquela situação precária que a gente conviveu com aquelas pessoas, já é 100 vezes melhor do que era há 20, 15 anos atrás. Então eles têm uma admiração, não à toa, tem essa admiração toda do Lula, que com todos os efeitos que tem e tal, a gente sabe disso, mas assim, o Lula é respeitado muito lá, porque de uma certa forma os caras, o cara meio que reviveu essa vida para esses caras, entende? Os caras são muito gratos mesmo, porque eles não tinham nada, absolutamente nada. E eles são muito gratos a essa situação, assim. Tá aí, então, o discurso do ator Alexandre Nero. E no final também teve uma premiação muito legal, que foi numa categoria especial, onde o Faustão premiou ali grandes artistas da casa, né, como a Marieta Severo, a Adriana Esteves e também a Fernanda Montenegro, que também começaram a falar ali um pouquinho sobre o momento atual do país, sobre a democracia, enfim. E aí a Fernanda Montenegro fez também, Edgar, uma defesa da classe artística, que tem levado realmente muita paulada aí nos últimos tempos, principalmente dizendo que os artistas não são criminosos por usarem da Lei Rouanet. Vamos ouvir. Nós somos de uma profissão digna. Nós somos parte de uma cultura teatral milenar. Não é possível fazerem de nós, gente de palco, atores de televisão, de cinema, responsáveis pela derrocada econômica deste país. Não somos corruptos, não somos responsáveis pela crise de corrupção que o Brasil está passando. Se estende por este país de uma forma ultrajante, uma visão negativa, torpe, agressiva em cima de nós. Não somos responsáveis pela corrupção desse país através da Lei Rouanet. É preciso que busque as gangues onde elas estão. Tá, e quando a Fernanda Montenegro fala, todo mundo para pra ouvir, né, Edgar? Especialmente ela tem uma pausa dramática. Ela tem uma né? pausa, ela é muito serena nas coisas que ela acaba falando, né? Então esses foram os destaques aí desse Melhores do Ano do Faustão. No começo teve uma polemiquinha lá com o Faustão, com o menino Davi Queiroz, que ganhou como artista mirim. E o Faustão acabou virando pra ele, falando assim: o que é mais difícil, passar num teste ou cuidar desse cabelo de ninho de pombo? Né? Então aí algumas pessoas não gostaram do comentário. Garota negra e tem o cabelo Black Power. Tem o cabelo Black Power. Foram feitas críticas e teve gente que falou assim, tem gente criticando aí, mas não tá tendo a mesma repercussão, por exemplo, que tem quando o Silvio Santos fala alguma coisa. Então teve esse tipo teve muita coisa, né? De comparação. Então, prêmio pra repercutir junto. Exatamente. E dos que eu não falei aqui, eu acho que eu só não citei o Luiz Lobianco, que ganhou como artista revelação. Anitta ganhou como melhor cantora, batendo a Isa e a Ivete Sangalo. E a Anitta não tava lá no palco, porque ela tava com um show em Goiânia. E o Luan Santana acho que ganhou pela 35ª vez o prêmio como melhor cantor também, viu, Edgar? Falar. E aí, Fefito? Eu acho que quero ouvir o Caio falar antes. Tá bom. Porra, meu, que isso? Vai lá. Não, vai ser um prazer, né? Assim como Brasília, o
o Projaquistão é uma ilha de privilégio completamente isolada da realidade brasileira, né? Eu tenho 2 comentários sobre as 2 sonoras que o Vini trouxe pra gente. Primeiro é do Alexandre Nero, eu fiz a anotação aqui das aspas, né? Ele faz um grande discurso aí de, vamos dizer, de endosso, né, das políticas do Lula para o Nordeste, e faz a pequena ressalva, né, apesar dos defeitos dele. Eu tive a oportunidade, quando o cientista político Bruno Garchagen veio aqui semana passada, de almoçar com ele e com o Felipe Moura Brasil, nosso colega dos Pingos nos Is. E a gente estava conversando sobre o conceito de afetação de imparcialidade, né? Você não pode fazer uma transigência moral com um projeto criminoso de perpetuação no poder. Você não pode colocar na mesma escala, certo? Esse tipo de política pública, que basicamente é uma distribuição de renda super simples de 0,5% no PIB, com o maior projeto de perpetuação no poder que já foi criado, o maior esquema de corrupção. Se você pegar os laudos da Polícia Federal, só em uma empresa, em uma estatal, né, a Petrobras, a gente está falando de mais de 40 bilhões de reais de prejuízo. Então, essa relativização, ela é totalmente descabida, até porque a gente sabe, corrupção mata, desemprego tortura, certo? Então... Cara, deixa eu só fazer uma... Claro. Só uma reflexão, mas você não acha que essa fala dele veio em cima daquilo que ele ouviu das pessoas que moram nessa região e que às vezes não tem esse tipo de informação? Não, eu também. tenho certeza que veio, só que, assim, imagina que é um cara falando por um microfone gigantesco da Rede Globo para milhões de pessoas. É inegável que o Lula tem essa força ainda no Sim, Nordeste. ele tem um monte de coisa para falar, e o que ele vai falar é uma relativização de tudo ruim que tem. É por isso que eu falo de afetação de imparcialidade, é querer fazer um contraponto. Olha, é super fácil, vamos traçar uma analogia com a notícia que a gente acabou de dar. Imagina se eu fosse comentar a notícia do João de Deus e falar assim, olha, ele tem crimes bárbaros, mas olha o bem que ele fez para milhares de pessoas, porque isso é uma verdade. Calma também. aí, que você pode Então, incorrer em falsa simetria. Não, mas é só traçar um paralelo. Mas acho que é o que ele tá falando, Fefito, é dessa falsa simetria Exatamente, mesmo na voz dos artistas. Afetação de imparcialidade. Mas você não vê benefício, então, você olha, quer dizer... Obviamente, você se coloca como um cara conservador, já falou várias vezes aqui, de direita, papapá. Agora, você não vê benefício nenhum, à parte os erros que foram detectados e que o responsabilizaram, inclusive o colocando na cadeia? Não, com certeza, né? Eu sou o maior fã da Operação Lava Jato, já falei aqui que pra mim o ex-juiz Sérgio Moro é sim herói nacional, independente dele ter seguido aí esse caminho político agora, mas assim, pra mim de novo, a gente tá diante de uma questão moral em que não cabe o utilitarismo, né? A classe artística, ela sempre se caracterizou pela vanguarda, né? Por uma defesa intransigente de princípios nobres. Então, por que não combater a corrupção com unhas e dentes? Por que fazer tanta concessão pro cara? É isso que não entra na minha cabeça. Então, Pra você, Fefito, transigir com esse tipo de atitude... Sabe o que não entra na minha cabeça? A gente tem visto um monte de concessão sendo feita, visto um monte de concessão sendo feita com esse governo, por exemplo, que tá formando um ministério bem acusado de um monte de escândalos. Então, e nesse caso, a gente tá vendo... Não tá vendo essa grita toda, a gente não tá vendo esse temor todo por corrupção. E nesse caso eu tô vendo, inclusive, muita gente transigindo e passando por cima disso. Eu acho que a gente tá num país que não tá acostumado a olhar para o seu país profundo. Sim, o Lula tá pagando por tudo que fez, ó. Ninguém tá aqui pra passar pano pelo que o que ele fez, não. Beleza, tá lá na cadeia. Mas não dá pra fechar o olho pra vida do sertanejo. Eu cresci no interior de Pernambuco, numa cidade que tinha água, um dia sim, 10 não. E é muito curioso que há uns 3, 4 anos eu resolvi ir numa cidade em volta de Belo Jardim. E aí eu comecei a ver que o cenário era outro do cenário de quando eu era criança. Porque tinha muita área verde e muita área seca ao redor. Muita área verde em volta dos sítios e muita área seca ao redor. Inclusive com pequenas hortas. E eu não conseguia entender muito porque. Eu parei num desses sítios e perguntei. Tinha um programa do governo federal que, embora estivesse imerso em roubalheira, fez um programa que mudou a vida dessas pessoas, que era basicamente incentivar a construção de cisternas para armazenar água. Não era nada muito complexo, nem muito complicado, não. Uma cisterna mudou a vida dessas pessoas. Você imagina se tivesse dinheiro? Então, se imagino, não tivesse Caio, tanta mas o que eu tô querendo te dizer é que a cisterna
mudou a vida dessas pessoas. É que assim, o governo, ele não gera riqueza, entendeu, Edgar? Ele no máximo distribui e distribui muito mal. Por isso, quando eu vejo bilhões, assim, cifras bilionárias, tanto de propina quanto dinheiro para verba de campanha, para perpetuação no poder, essa grana toda podia ir para lá. Quando a gente fala 42 bilhões de reais na Petrobras, o orçamento do Bolsa Família é 29 bilhões por ano, não é nada. Todos os governos poderiam ter feito mais pelos nordestinos. Muito mais. Mas nesse caso, a gente está falando de alguém que viu a diferença lá. E que viu alguém que fez a diferença quando por décadas anteriores ninguém fez a diferença. Eu não tô aqui pra defender o Lula que tá acusado de corrupção, não. Eu tô aqui pra dizer que a vida de muita gente de fato mudou com pequenas ações. A vida no Nordeste é outra. Eu entendo a gratidão do nordestino a esse governo, por mais que esse governo... Ninguém está questionando o eleitor. Exatamente, o eleitor, mas por mais que esse governo lógica. tenha sido corrupto. Eu tô questionando a posição do formador de opinião, entendeu? Acho que ele perdeu a oportunidade de passar outro tipo de mensagem, entendeu? Falar assim, olha pessoal, vamos combater mesmo a corrupção. Poderia ter falado isso para sobrar dinheiro para esses lugares que eu fui, por exemplo. Que a gente está falando de formadores de opinião, a gente precisa dizer também que a Fernanda Montenegro mandou muito bem no discurso dela ontem, porque o que mais acontece nesse país é gente falando da Lei Rouanet como se ela fosse um mar de roubalheira, sem saber como ela sequer funciona. A Lei Rouanet tá a tal ponto que tá virando piada. Nessa eu concordo com a Fernanda. Porque as pessoas não sabem como funciona. A crítica é direcionada não à lei em si, mas à maneira pela qual ela é administrada. Eu achei bonito que ela que nem o Vini colocou, com as pausas e tal, você realmente presta atenção. E ela falou, não somos ladrões. Isso é verdade. O que deixa a população um pouco indignada é que, assim como muitos empresários, por exemplo, fazendo outra analogia, iam pro BNDES, né, e tinham acesso a empréstimos com juros baixíssimos e garantias tênues, né? É mais ou menos a mesma lógica no sentido que você tem atores privados, aí, perdão do trocadilho, né? Agentes privados jogando com as regras do poder público. Você não está cometendo uma ilegalidade, você está jogando com o regulamento. Beneficiando. Exatamente. O que é a Lei Rouanet e por que ela é positiva? Ela é uma lei de renúncia fiscal, certo? Empresas abrem mão aí de pagar o imposto direto pro governo. E chancela pro artista ir buscar no mercado. Isso, em projetos pré-aprovados. E o legal disso é que a empresa escolhe onde que ela vai alocar o dinheiro. Então isso, de certa forma, é uma quebra na ingerência. O artista, ele só pega a permissão para buscar. Isso, para captar, exatamente. Não é o governo que dá o dinheiro, não tem um caixa em que a pessoa vai lá e pega uma grana. As empresas vão privilegiar aqueles artistas que vão dar um retorno. Sim, é dinheiro público, mas o legal disso é que você tem o agente privado escolhendo para onde que ele vai colocar o imposto. Isso é legal, e não só na área da cultura, é legal no esporte, que já tem lei de incentivo. A lei de incentivo que tem que ter é a lei de segurança também, mas só para fechar, Edgar, qual que é a grande crítica? O produto cultural, certo? Que às vezes tem uma contrapartida pública muito pequena, então alguns ingressos gratuitos e tal, só que os proventos são todos privados. Então o cara capta o dinheiro público, às vezes se remunera e ainda tem um lucro exorbitante, certo? Sem nenhuma contrapartida para o Estado. Então essa que é a crítica, onde que você vai colocar? Agora, a parte de despartidarização da cultura já foi realizada, o grosso do trabalho, pelo atual ministro. Então é a gestão, né? A gente está falando da gestão de uma lei que é boa na sua gênese, mas tem que ser gerida a partir de princípios que só dá uma lapidada. Garantam a população aí de baixa renda, no caso, como são leis que movem dinheiro público ali, que a população vai ter acesso a esses espetáculos financiados através da lei, né? Tão importante, senão não tem mais cultura no país, gente.